Quando pensamos em inteligência artificial, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre um robô com ar simpático ou talvez uma voz assistente no nosso telemóvel. Exato. Mas será que essa imagem, que vemos por todo o lado, corresponde mesmo ao que está a acontecer? Bem, essa é a grande questão, não é? Ou será que estamos todos a olhar para a mão do mágico, enquanto o verdadeiro truque acontece noutro sítio? Gosto dessa analogia. É exatamente essa a questão que vamos explorar hoje. Temos em mãos um material fascinante, a transcrição de um diálogo entre um pensador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Uma conversa que vai por caminhos bastante inesperados. Sem dúvida. Juntos, eles viajam por temas como a evolução dos robôs, a necessidade urgente de regras globais e os grandes impasses que nos impedem de avançar. Certo. Sítio e acaba numa proposta que eu diria ser verdadeiramente radical. Ok, vamos a isto. Vamos lá. Para começar, a conversa aponta para algo que me pareceu logo uma contradição. Com os robôs industriais, o caminho foi claro. Primeiro a função, só depois a forma. Sim, primeiro os braços mecânicos nas fábricas. Exato. E só muito, muito depois é que nos preocupamos em dar-lhes um aspecto mais humano. Com a IA, parece que estamos a fazer o caminho inverso. O foco mediático está todo na convivência, certo? Em IAs com quem podemos falar. Porque é que a parte produtiva, a que realmente faz o trabalho, parece estar em segundo plano? O que é fascinante aqui é a perspectiva que o diálogo apresenta sobre isso. É que, na verdade, a IA produtiva não está em segundo plano. Não? De todo. Já dominou o mundo. É simplesmente invisível. Invisível. Como assim? É o motor silencioso por trás dos algoritmos que decidem o que nós compramos, das redes de logística que põem produtos à nossa porta em horas. Certo, da análise de dados nos mercados financeiros. Exatamente. Não tem uma cara sorridente, mas o seu impacto na economia global é brutal. Então, espera lá, a ideia de que vamos ter um robô amigo em casa é, no fundo, uma distração? O diálogo sugere que é, pelo menos em parte, uma espécie de isco. Um isco? Sim, um isco para investidores e para a imprensa. Quer dizer, é muito mais fácil vender a ideia de um amigo digital do que a de um algoritmo de otimização de rotas de navios de carga. Mesmo que esse algoritmo tenha um impacto 100 vezes maior? Precisamente. A forma humanoide capta a imaginação e, claro, o capital. Mas enquanto a atenção está virada para aí, a IA funcional e invisível continua a expandir-se a uma velocidade estonteante. E a previsão da fonte é que estes dois mundos vão acabar por se encontrar. Inevitavelmente, eles vão acabar por se fundir. E essa fusão é o que a conversa chama de osmose entre robôs e IA. A ideia de que vamos juntar o cérebro invisível da IA com o corpo físico. Criando agentes capazes de atuar no mundo real. É aqui que se torna mesmo interessante, porque saímos da teoria e passamos a exemplos muito concretos. A conversa fala de robôs médicos em cirurgias, máquinas agrícolas autónomas. Exatamente. E podemos ir mais longe. Pensem em robôs de resgate que podem entrar em edifícios a arder, com sensores e capacidade de decisão em tempo real. Uau! Ou em máquinas agrícolas que não só conduzem sozinhas, mas que analisam o solo, decidem que nutrientes usar e otimizam a colheita planta a planta. É a inteligência a ganhar braços e pernas, literalmente. É isso mesmo. Só que esta explosão de novos seres físicos e inteligentes cria um problema gigantesco e imediato. Deixa-me adivinhar. Infraestrutura. Exato. De repente, temos bilhões de novos dispositivos que precisam de comunicar entre si instantaneamente, que precisam de energia, de processamento. Se ligarmos isto ao panorama geral, é precisamente isso. O diálogo alerta para o risco de criarmos gargalos tecnológicos que são monumentais. Certo. Não basta ter o robô, é preciso ter redes 5G ou 6G que permitam uma comunicação sem qualquer atraso, centros de dados massivos para processar toda a informação. E redes de energia capazes de alimentar tudo isto? E talvez o mais crítico de tudo, é preciso que todos estes sistemas falem a mesma língua. A tal da padronização é um tema que soa um bocado aborrecido, confesso. Bem, pode soar. Mas pelo que estou a perceber, pode ser o que vai decidir se isto funciona ou se colapsa. Pensa nisto como o velho problema dos carregadores de telemóvel, mas
em esteroides. Gosto da imagem. Só que em vez de não conseguires carregar o telemóvel na casa de um amigo, estamos a falar de um hospital inteiro que não consegue usar uma nova tecnologia cirúrgica porque foi feita por outra empresa. Ou uma cidade inteligente cujos semáforos não comunicam com os carros autónomos. Precisamente. O diálogo é muito claro nisto. Sem padrões globais, criamos silos tecnológicos que não só travam a inovação, como criam um fosso ainda maior entre os países que avançam e os que ficam para trás. Certo, faz todo o sentido. Mas se isto é tão obviamente necessário, por que é que ainda não foi feito? Parece o tipo de coisa em que toda a gente devia estar a trabalhar em conjunto. O que é que nos impede? Algo recai nos nossos velhos conhecidos. Geopolítica, interesses nacionais e o que o Zogby chama de coisas da pequeneza humana. O costume, portanto. Mas foca-se num problema muito prático. As organizações que temos para fazer este trabalho, como a ISO, a Organização Internacional de Normalização, Sim. não estão equipadas para isto. Como assim? A ISO é a entidade que define padrões para tudo, desde o tamanho de uma folha de papel. Certo, mas a crítica que o diálogo faz é demolidora. Ok. Descreve a ISO como um sistema do século XX a tentar regular uma tecnologia do século XXI. É lenta, é burocrática, tem pouco financiamento e, pior que tudo, depende largamente do trabalho voluntário dos especialistas. Não tem a agilidade necessária, percebo. Nenhuma. Não consegue acompanhar uma tecnologia que evolui semanalmente. E é aí que surge uma das ideias mais inesperadas da conversa. Em vez de nos queixarmos que o sistema é lento, O diálogo lança uma provocação. E se em vez de apenas criarmos normas para a IA, integrássemos a própria IA no sistema de normalização? espera aí, deixa-me ver se percebi. A proposta é usar a IA para arrumar a casa da entidade que supostamente a vai regular? É essa a ideia? Isso é genial ou completamente louco? Parece que estamos a pedir à raposa para desenhar o galinheiro. A lógica é interessante, tens de admitir. Em vez de um comitê de pessoas a tentar prever o futuro, teríamos uma IA a analisar tendências tecnológicas globais em tempo real. A identificar potenciais conflitos de compatibilidade antes deles se tornarem um problema? Exato. E a acelerar todo o processo de criação de regras. O sistema passaria de reativo a proativo. Claro que a conversa reconhece que isto exigiria, bem, uma vontade política e uma confiança que hoje parecem ficção científica. Sem dúvida. Ok, então se as organizações globais são lentas demais, a alternativa óbvia seria o setor privado. As grandes empresas de tecnologia são incrivelmente rápidas e eficientes, por que não deixá-las liderar o processo? Elas até tentam. Mas o diálogo aponta para um paradoxo fundamental. A força motriz do setor privado é a competitividade, Sim, que é, por definição, o oposto da normalização. mas será mesmo assim? Alguém pode argumentar que foram exatamente esses interesses competitivos que nos deram a inovação que temos hoje? E esse é um ponto válido. Se a Apple e a Google tivessem de esperar por um comitê para concordar com tudo, se calhar ainda estávamos a usar telemóveis com teclas. Claro, e a conversa não nega o poder da competição para impulsionar a inovação. O problema é que, quando se trata de padrões, o incentivo de cada empresa é criar o seu próprio ecossistema fechado. O chamado walled garden. Precisamente. O objetivo da Apple não é que os seus produtos funcionem perfeitamente com os da Google. O objetivo é que o consumidor fique preso ao ecossistema Apple. Certo, essa lógica leva à fragmentação, não à uniformidade. Exato. Embora existam consórcios onde as empresas colaboram quando percebem que é para o bem de todos, como aconteceu com os padrões da própria internet. Sim, o W3C e outros. O diálogo deixa claro que confiar que elas vão, por pura benevolência, criar um padrão universal para algo tão estratégico como a IA é, no mínimo, otimista. Certo, o que nos deixa outra porta, o open source, o modelo do Linux, por exemplo, que é construído de forma colaborativa e aberta. Isso não resolveria o problema dos interesses privados? Em teoria, sim. Mas na prática, a conversa mostra-se muito cética. Porquê? Usa o exemplo do duelo entre o Windows e o Linux nos computadores pessoais. Apesar de o Linux ser tecnicamente muito robusto, gratuito, o Windows domina o mercado de forma esmagadora. Exatamente. E porquê? Porque a Microsoft investiu bilhões em marketing, parcerias e desenvolvimento focado no utilizador comum. A conclusão do diálogo é que o open source evolui em progressão aritmética, passo a passo, de forma constante. Enquanto as tecnologias proprietárias... Com um motor financeiro gigante por trás, evoluem exponencialmente. A corrida simplesmente não é justa. Ok, então, a governação global é lenta,
As empresas privadas não querem colaborar de verdade e o open source não tem força comercial suficiente. Parece um beco sem saída. Parece, não é? Para onde é que a conversa vai a partir daqui? É aqui que o diálogo dá uma volta de 180 graus. Se o problema fundamental em todas as opções anteriores é a centralização, O poder concentrado ou num governo ou numa empresa? exato, então a solução teria de ser, por definição, descentralizada. E é aí que entra É isso que os leva a aterrar no universo da blockchain. a blockchain. Confesso que a minha mente vai logo para criptomoedas e especulação, É a reação normal. Mas, mas tenho a sensação de que não é disso que se está a falar aqui. nem de perto, a visão que o diálogo propõe é muito mais profunda. É usar a arquitetura da blockchain não para criar moedas, mas para construir as próprias infraestruturas globais de que falávamos. Como assim? Construir infraestruturas. Imagina uma rede de telecomunicações ou uma rede de energia que não pertence a nenhuma empresa ou governo. Pertence aos próprios utilizadores. E como é que isso funcionaria na prática? O modelo sugerido é um em que qualquer pessoa, um microinvestidor, pode comprar uma pequena parte dessa infraestrutura. Comprar uma fração de uma antena 5G ou de um servidor, por exemplo? Exatamente. E receber rendimentos passivos sempre que essa infraestrutura for usada. A governação é distribuída, as regras são transparentes e, o que é crucial, Sim. o sistema teria mecanismos para impedir que uma única entidade acumulasse poder. O Zogby até brinca com a ideia de evitar a criação de latifundiários digitais. Uau! Portanto, não é só uma solução técnica. De todo. É um novo modelo económico-social. Que incrível a viagem que esta conversa nos proporcionou. Começámos por questionar porque é que os robôs da ficção científica têm cara. E acabámos a discutir um modelo socioeconómico descentralizado para gerir a infraestrutura do planeta. Exato. E pelo caminho, o diálogo identifica a grande tensão da nossa era. A tecnologia avança a um ritmo exponencial, mas as nossas estruturas de cooperação, políticas, económicas, sociais, Continuam a mover-se a um ritmo linear. aritmético, como diz a fonte, simplesmente não conseguem acompanhar a velocidade da mudança que elas próprias criaram. O que nos deixa com uma última reflexão que a própria conversa deixa em aberto. A ideia de uma infraestrutura global descentralizada em blockchain é fascinante e parece resolver muitos dos problemas. Parece. Mas a pergunta que fica a pairar é: como é que garantimos que um sistema novo, como este, mesmo sendo descentralizado, não acaba por ser capturado pelos mesmos velhos interesses de poder que queria evitar? Essa é a questão de $1 bilhão, não é? Que tipo de governação comunitária seria precisa para proteger uma rede assim? Exato. E, levando a ideia do diálogo um passo mais à frente, será que a única forma de garantir a neutralidade de um sistema destes seria ter outra IA? Uma entidade neutra a monitorizá-lo para impedir abusos? Interessante. Talvez a solução para os problemas criados pela tecnologia seja, ironicamente, mais tecnologia, mas uma tecnologia pensada desde o início para servir o coletivo, e não apenas uma parte dele.